Então, gente, continuando aqui agora, a gente vai passar, para algumas especificações melhores do jogo, do que seriam os objetivos do jogo, Então, o objetivo do jogo do basquete é nada mais, nada menos do que você introduzir a bola no cesto do seu adversário. E, simultaneamente, você não deixar com que a bola seja introduzida no seu cesto. Então, também tem que respeitar as regras durante o jogo, para que não tenha nenhum tipo de punição. Então, quem fizer o maior número de pontos ganha, tá bom? A quadra do basquete, Então, como é feita a quadra? Eu vou colocar a imagenzinha para vocês conhecerem aí. Também como é que como é feita, a quadra do basquete. Então, a quadra do basquete, ela tem 28 por 15 metros. Então, ela tem a linha central, como todas as quadras. Tem a linha de lance livre, linha de 3 pontos, linha de 2 pontos, Tem a linha também do arremesso livre, que é o lance livre, Sendo que a própria tabela, como a gente costuma chamar, onde fica presa a cesta, ela tem 3 metros para o solo, tá bom? Características e princípios básicos do basquete. Então, o basquete, como toda modalidade esportiva coletiva, ele tem como característica básica o confronto entre duas equipes, que se dispõem pelo terreno de jogo e se movimentam com o objetivo de vencer, alternando situações de defesa e ataque. Então, as modalidades coletivas apresentam pontos comuns: a bola, um terreno delimitado, uma meta a ser alcançada, companheiros de equipe, adversários e regras e árbitros. Então, assim, todas as modalidades coletivas elas envolvem necessariamente a invasão, oposição e cooperação. Então, no ataque, invasão caracteriza-se pela tentativa de atingir a meta adversária, furando, bloqueios defensivos e penetrando em espaços onde essas metas estão alocadas. Sob o ponto de vista defensivo, a invasão ocorre no sentido de evitar a ação do ataque diminuindo os espaços. Ao invadir os espaços, haverá o confronto que caracteriza a oposição entre ataque e defesa. Então, para que isso aconteça de forma organizada, a cooperação entre os componentes da mesma equipe é fundamental. Os princípios de ataque e defesa que estão presentes nas modalidades esportivas coletivas e, consequentemente, no basquetebol são. A gente vai conhecer agora um pouquinho deles, Então, quais são esses princípios, de ataque? Então, tem a conservação da posse da bola e também o desequilíbrio da defesa. Então, o que seria essa conservação, As equipes elas procuram organizar seu jogo através de situações que eles deem a possibilidade de reter a posse da bola, de acordo com as regras específicas de cada esporte. Então, a conservação é isso, é você manter a bola no seu território, tá bom? Desequilíbrio da defesa. As equipes procuram, através de movimentações organizadas ou não, criar espaços na defesa para proporcionar uma melhor condição de finalização. Finalização é a forma de atingir a meta, e converter os pontos, ou seja, você acertar a bola no cesto, tá bom? Princípios de defesa é recuperação da posse de bola, contenção do ataque, proteção da meta, Tudo isso. Então a gente vai ver o que é cada um desses. Recuperação da posse de bola, essa é a primeira tentativa das equipes para obter a possibilidade de atacar. Para isso, são utilizados movimentos individuais e ou coletivos. A recuperação também ocorre após uma tentativa não convertida no ataque. Ou seja, equipe A tentou marcar a cesta, equipe B não deixou. Então ela recuperou a bola para poder fazer a conversão dos pontos, Que é a recuperação da posse da bola dela. Tá bom? Contenção do ataque. Decorrente da primeira situação, a defesa tenta limitar a ação do ataque, utilizando recursos permitidos pelas regras ou mesmo cometendo faltas. Então, contenção é você não deixar com que a equipe ataque. Proteção da meta, definição de sistemas de defesa que dificultem a finalização. Tá bom? Você está protegendo a sua cesta, então você está tentando dificultar para o seu adversário para que ele não faça a cesta. Tempo de jogo, A gente vai conhecer o tempo do jogo agora. Então, atualmente o basquete internacional encontra-se organizado pela FIBA, que é a Federação Internacional de Basquete. As suas determinações valem para todos os países onde o basquete é jogado, exceto para a Liga Profissional de Basquete dos Estados Unidos, que é a NBA, que mantém regras próprias um pouco diferentes das regras internacionais. Então, estão tentando fazer com que essas duas ligas, essas duas federações, no caso, se juntem, tá bom? Então, para que regulamentos da FIBA, no caso para os jogos que são regulamentados pela FIBA, o tempo de jogo oficial é de 40 minutos, divididos em 4 períodos iguais de 10 minutos cada.
Entre o segundo e o terceiro período, há um intervalo de 15 minutos, invertem-se as quadras de ataque. Então, e defesa das equipes, né? Logo, cada equipe defende em 2 períodos cada sexta. Número de jogadores. Então, cada equipe é composta por 5 jogadores em cada equipe, sendo que são 7 reservas, tá bom? Então, posições, né, dos jogadores são usadas geralmente no basquete 3 posições: alas, pivôs e armador. Na maioria das equipes temos 2 alas, 2 pivôs e um armador. Então, armador base, o que é que ele faz? Ele planeja jogadas e geralmente começa com a bola. Ala e ala armador, né, ou extremos. Jogam pelos cantos. A função do ala muda bastante. Ele pode usar o base, ou seja, o base, né, ou fazer muitos cestos. Então, o ala, pivô e pivô postes são na maioria das vezes os mais altos e mais fortes. Com a sua altura pegam muitos rebotes, fazem muitos afundaços, né, ou seja, as enterradas de bola. E bandejas na defesa ajudam muito com os tocos. Então o toco também é como, a gente vai ver um pouquinho o toco, mas o toco é como se fosse uma defesa que ele faz, né? Uma batida na bola. Eu vou explicar para vocês depois o que seria. Agora a gente vai conhecer um pouquinho os fundamentos básicos do basquete. Então, empunhadura geral, né? Como do handebol. A empunhadura é a forma de você segurar a bola, tá bom? Então tem que segurar com as mãos espalmadas, né? Os dedos abertos, para que você tenha um melhor encaixe da bola. Tá certo? Manejo do corpo, são os movimentos corporais que você vai fazer ali no momento da prática, né? Para poder facilitar também a aprendizagem com os fundamentos. Então, esses movimentos incluem, né, finta, giro, mudança de direção, mudança de ritmo e parada brusca. A finta, pela frente e por trás, a reversão por baixo das pernas e em passe livre. Drible, utilizado fundamentalmente para sair de uma zona congestionada e avançar no terreno. O arremesso é driblar e jogar a bola na cesta, né? Bandeja é um arremesso que tem que dar 2 passos, sendo que o primeiro de equilíbrio e o segundo é de distância, que pode ser feito em movimento, com passe ou driblando. Tá bom? A assistência é um passe certeiro que encontra outro companheiro da equipe livre de marcação e acaba convertido em cesto, né? O jogador que faz assistência é tão importante como o jogador que marca o cesto. O toco, né, é um bloqueio ao movimento da bola que foi ou está sendo arremessada à cesta por um adversário. E o passe? O passe tem como objetivo a colocação da bola no companheiro que se encontra em melhor posição para a criação de situações de finalização ou para projeção no terreno do jogo. Tá bom, gente? Então esse nosso assunto foi o assunto de basquete, a gente encerrou, falou dos principais fundamentos, falou das características, né? Então espero que vocês tenham entendido um pouco. E estudem, tá bom? Revisem bem os assuntos para que fique bem fixo aí para vocês não esquecerem, tá certo? Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau.